Yeah, yeah. Uou. Usa-me, Senhor, da maneira que quiseres. Faça de mim um verdadeiro adorador. Que em espírito, em verdade, eu te adore aonde for. Como Paulo e Silas louvaram a ti na prisão, eu também possa louvar quando passar pela escuridão. Não importa o dia, te louvarei. Não importa a hora, te agradecerei. Ao passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Se fecharem as portas, eu sei que abrirá. Tu és fiel, Senhor. Cuidas de mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita hoje do Dr. Fábio Chinem, com o tema drogas, transtorno mental e a preocupação da família. Um papo gostoso. O Fábio está colocando a experiência dele no hospital psiquiátrico Lacan, no qual ele trabalha, e também em outros locais. E são situações do dia a dia, que muitas vezes você, família, tem o seu usuário e não percebe, fica essa coisa sempre por conta da idade, por conta do grupo, por conta dessa pseudo-depressão, como se fosse uma coisa modal. Não é bem assim. Vocês estão vendo que por trás de tudo isso, muitas vezes há uma doença de base, uma doença que não foi feito contas, principalmente com as três as quais ele colocou, que é a depressão, a ansiedade, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção. Então, nós vamos continuar falando com você, porque a sua preocupação deve ser tirada aqui com a nossa especialista em dependência química, através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 73 18 84 36. Continuem prestigiando, que é muito importante seu parecer. E nós estamos comentando dos grupos de mútua ajuda, dos quais o Fábio tem essa equipe que dá todo esse suporte. E você estava explicando. Pode continuar agora. Então, lá nessa enfermaria onde eu trabalho, um dos locais onde eu trabalho, é muito importante essa participação dos conselheiros de 12 Passos, né? Porque nesses locais do grupo de autoajuda é onde a gente vê que tem pacientes que têm dependência de drogas, onde estão há muito tempo limpo, onde estão muito tempo bem. A gente teve a oportunidade já de frequentar alguns grupos e a gente ouve lá usuários dizendo que estão há 15 anos limpo, que estão há 30 anos limpo, estão há 35 anos limpo. Então, são nesses lugares. Até porque muitas vezes, quando o paciente faz o segmento ambulatorial, depois da internação, junto nos CAPs álcool e drogas, após um tempo de estabilização, eles recebem alta do serviço, são encaminhados para serviço de menos complexidade, ou até perdem esse segmento. Então, essa é a importância. Durante a internação, ser introduzido nesses grupos de 12 passos, muitos pacientes não conhecem, têm uma ideia meio errônea a respeito desses grupos. Então, quando chega nesse ambiente de internação, tem conselheiros que estão há 10, 20 anos limpo, sem usar drogas, começam a introduzir nesses grupos e depois eles
muitos pacientes continuam seguindo nesses grupos de autoajuda e é onde é a ajuda necessária que eles precisam para manter a sobriedade, para se manter limpo. Então essa é a importância que eu vejo também nesse serviço, onde eu trabalho nessa enfermaria, essa participação conjunta, né? Junto com os grupos de muita ajuda. Os grupos de muita ajuda com os profissionais. Eu acho isso daí fantástico. Não sei se você sabe, mas alguns anos atrás havia muito preconceito por parte de CAPES, principalmente, e de outras, Hospital Dia, enfim, porque mesmo Hospital Dia não, geralmente ele é mais estruturado, ele conta com a rede de serviço social, ele conta, então tem pessoas mais esclarecidas, mas a gente percebe que muitas vezes hoje não existe, quanto mais estivermos envolvidos com todos os serviços de utilidade, mesmo que sejam privados ou não, faz parte da dinâmica da recuperação. Então hoje eu vejo, graças a Deus, porque os grupos de mutua ajuda já remontam a mais de 200 anos, que começa do grupo washingtoniano, isso há 200 e poucos anos atrás, oxfordiano, de 1900, depois o grupo do AA, que é o primeiro de 1935, que é o pioneiro, que mantém, assim, foi assim uma epidemia de grupos, são milhões de pessoas que se servem, grupos econômicos, onde que a família tem uma palavra de incentivo, de encorajamento, de motivação, pela identificação de pares. Então, quando você diz que esse jovem, uma ou outra pessoa abstêmia há tantos anos, que fazem parte desse corpo multidisciplinar, eu acho fantástico, porque a necessidade dessas pessoas são muito mais convincentes e são a ponte até para o profissional, não é verdade? Sim. Facilita, cativa e a pessoa que ali está chegando se identifica de imediato, não é verdade? Muito embora a gente sabe que não é o suficiente, não é verdade, Fábio? A gente sabe o quanto é importante e a família. Então eu gostaria de saber, de que você nos dissesse ao telespectador por que a família é tão importante estar juntos para dar essa cobertura ao dependente. Isso que você falou eu achei muito relevante, assim, antigamente tinha muito mais preconceito, né? Mas hoje em dia a gente ainda vê muito preconceito sobre isso. Eu acho assim, que independente de a área que ele está sendo tratado, o lugar CAPS, internada, acho que cada serviço desse tem uma indicação no tratamento do paciente, no momento de tratamento. Eu costumo dizer para os meus pacientes que existe uma rede de tratamento, né? Então, internação é uma indicação, tratamento com psiquiatra, segmento com psicólogo, grupos de autoajuda, acompanhar no CAPS, ter o apoio da família, ter um círculo social, vizinhança, de amizades saudáveis. Eu falo que tudo isso é uma rede integrada. Se faltar um, eu costumo falar para eles, fica difícil. Se faltar um, não consegue dar o suporte adequado. E assim como religião também é outro braço importante. Escola, trabalho. Então, se ele se apegar só em um, não, eu vou só no CAPS, não, eu vou só na religião, falta, é pouco, então precisa ter essa rede integrada. Seria como os dedos das mãos, não é? Isso. Menos dedos, mais dificultoso. Isso é a analogia que eu faço com os meus pacientes, que se faltar um dedo, não consegue pegar os objetos. Mesma coisa em relação ao tratamento. Mas assim, a gente ainda vê muito estigma, porque assim, o homem, o ser humano, aquilo que ele não conhece, ele tem medo, ele é receoso. E aí que geram as angústias, os preconceitos, em cima daquilo que ele não conhece. Então, muitas vezes, os familiares, os pacientes não têm contato com o tratamento, não têm dimensão da problemática dele, ouve o vizinho falando, ouve algum lugar equivocado falar sobre certo assunto, cria aquela ideia nele, ele não conhece, começa a sentir o medo e aí que tem o preconceito. Então, a procurar psiquiatra. Psiquiatra não é para mim, meu problema não é de psiquiatra. A procurar grupos de autoajuda, tem umas ideias errôneas. Então, o desconhecimento gera o preconceito, gera essa angústia. E justamente
essa sua pergunta, a família é de fundamental importância, por quê? Se o paciente não tem um núcleo familiar adequado, não tem um suporte, se não tem um emprego saudável, não tem as pessoas ao redor dele não são saudáveis, não vai ter sucesso o tratamento. Por quê? Está lá com o médico, está no CAPS, está internado, está estabilizado, está longe de droga, está sendo estimulado. Quando ele chega em casa, se não tem o suporte da família, muitas vezes o que a gente percebe é que essa relação com a família é muito conflituosa. Então não tem diálogo, não se entendem, ficam querendo culpar um ou outro, querendo achar justificativas para aquele problema. Mas assim, independente do lugar onde o paciente acompanha, o profissional que esteja acompanhando, dando suporte, independente do problema, tem que ter uma ajuda, tem que pensar no bem-estar do paciente para que ele consiga ficar estável e conseguir tocar a vida dele normalmente, assim como era antes de surgirem os problemas, né? Para que as pessoas consigam ser independentes, serem produtivas na vida e conseguir viver harmoniosamente. Então, muitas vezes a família fala assim, não, o problema dele é com você, doutor, que vai solucionar, vai curar ele. Ele precisa de uma internação para ele se curar. Ele precisa tomar o remédio, senão ele não fica bem. Então, não é bem assim. Eles muitas vezes, a família, quer empurrar o problema dela, a dificuldade que ela tem de conversar com o filho, a dificuldade que ela tem de dar o amparo necessário, dar o carinho, falar, filho, estamos aqui para te ajudar no que você precisar, dar esse suporte. Então, muitas vezes, ela quer se isentar disso, delegando o problema para outros profissionais. Então, se não tem esse suporte da família, se a família a gente fala que não é saudável, muitas vezes tem esses conflitos, a família é disfuncional, ela precisa de ajuda também, né? Precisa fazer um tratamento, de repente, para tratar um estresse, tratar uma crise de ansiedade que ela tenha. Precisa ela estar estável para o paciente também ficar estável. Muitas vezes ela precisa correr atrás de informações, como lidar com o paciente usuário de droga, quando ele está usando, está com comportamento inadequado, como ela faz. Então, a gente indica que as famílias também participem do tratamento. Lá na nossa enfermaria, a proposta é, quando os familiares vão visitar os pacientes, participem de grupos de orientação também, para aprender um pouquinho. É claro que nunca é o suficiente, mas é um grãozinho que a gente implanta para ela lidar melhor com a situação do paciente, lidar com o paciente depois no pós-alta. E então a gente indica que elas frequentem grupos de autoajuda para familiares também de dependentes químicos, né? Então existem vários grupos aí de autoajuda para ela entender melhor a doença e para ela se tratar, para ela cuidar da saúde dela, saúde mental dela. Porque não tem sentido, se o círculo familiar todo é disfuncional, está doente, só mandar o paciente para o tratamento no CAPS, só mandar o paciente para a internação. Se quando ele volta para casa, a família está doente, vai descompensar o quadro do paciente. Aí é muito importante essa colocação, descompensar. Eu costumo falar uma coisa, para você talvez soe algo novo. Eu vejo a questão de uma grande quantidade de usuários, que a porta de entrada é pela família e a porta da saída também é pela família. Porque nessa sua colocação, a gente tem que lembrar, porque se você, família, não souber, você pode ser o gatilho para ele recair, porque ele não pode ficar nervoso. E geralmente vem acusações pela falta de informação, continua tendo ressentimento, a cobrança. Se não falar a mesma língua, você vai provocar a ansiedade, a raiva, o ressentimento, que são gatilhos para ele recair. Ele tem que estar num ambiente totalmente novo. Muitas vezes nós costumamos, por isso que eu falo muito do conceito pavloviano, estímulo e resposta.
Se o sujeito utilizou no quarto, tem que mudar toda a configuração do quarto. Se as famílias falavam de um jeito, não pode fazer com que ele lembre das brigas com as mesmas verbalizações. Então se muda. Por isso que há necessidade de uma nova percepção da doença para tratar com respeito e amor, porque ele é um doente. E se a família não entender isso, ela é o gatilho para as primeiras recaídas do paciente. Então ela não é só, ela é a porta da saída, da solução. Eu vejo, muitas vezes eu falo, família, é melhor que às vezes o paciente não tivesse você como família. Às vezes eu sou obrigado a falar, porque eu ouço coisas barbaridades de familiares. E a coisa que eles mais tenham, porque quer queira ou quer não, as referências de valores e da cultura, como é muito pessoal, tem jovens que eu pego no sonho o sentimento de culpa. Qual é o filho que quer ver um pai ou uma mãe de mal com ele? Ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele se entristece. Assim como os pais não querem ver um filho mal, a recíproca é verdadeira. Não é verdade? Então eu achei muito importante esse desequilíbrio. Se a família não estiver presente, sinto muito, mas é um grande passo a família no processo da recuperação. Sim, perfeita essa sua colocação. É o que a gente vê todo dia isso. Não é algo novo, é algo comum isso. Infelizmente é o que a gente vê. Muitas vezes a gente percebe assim, nesse círculo familiar conflituoso, quem não seria disfuncional fosse achar uma solução, uma anestesia para essa solução dos problemas através das drogas. Verdade. Né? Então, muitas vezes, é verdade, você falou, muitas vezes a criança foi criada nesse círculo disfuncional de um ambiente social adverso, criminalidade, precário, ou que os pais, os familiares usam drogas. Ele foi criado nesse meio. O que ele conhece de vida é isso. Ele acha até que viver é isso, que isso é normal, fazer uso de drogas no padrão, usar todo dia e tal, comer para usar droga, dormir para usar droga, sabe, essas coisas, trabalhar, usar droga, porque ele foi criado nesse meio. E aí, quando chegar num ponto que descontrolou, descompensou, você querer trabalhar essas coisas com o paciente demanda muito mais trabalho. E você vai ter que trabalhar também com a família, né? Rever esse círculo, porque você tratou o paciente, ele volta para casa e a família está nesse círculo usando drogas, disfuncional. Nem dá para ele estar aí. É melhor nem voltar. E a doença passa de pai para filhos? Então, interessante. O que a gente vê é os familiares atribuindo isso. Não, eu uso droga porque meu pai usava, né? Ele é alcoolista, eu também sou, é da genética. Mas o que a gente sabe na medicina é que certas doenças, esse problema é uma doença médica, né, de drogas, assim como quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem usa óculos na família, a gente sabe que tem uns genes que pode passar para um filho e o outro filho não ter, né? Por exemplo, diabetes, tem que usar óculos. Tem uma probabilidade maior. Mas nessas questões psiquiátricas, a gente sabe que se um paciente tem um familiar na família, a gente vai colher a história dele, a chance de ele desenvolver isso daí é um pouco maior, mas não que passe do pai para o filho. Por exemplo, pais, avós que usavam álcool, todos os filhos vão ter também problema com álcool? Não necessariamente. A gente vê que pai que usa álcool tem vários filhos, tem uns que têm problema com álcool, tem outros que não têm. Então, não necessariamente herdou isso do pai, esse vício. Não. Depende muito do quê? Do contexto que ele foi criado, do estímulo social dele, sobre o que é certo, né? Antigamente era glamuroso. A gente vê nos filmes pessoa fumando, né? Aquelas propagandas de TV.
era chique beber champanhe, né, fumar charuto. Então, hoje em dia o conceito já mudou mais, que a gente está tendo uma dimensão que essas cigarro, álcool, traz prejuízos para a saúde, sempre estão envolvidas com câncer, com várias doenças no organismo. Então a gente sabe dessa dimensão e esse conceito cultural já caiu. Então, há um tempo atrás isso era glamouroso, hoje em dia já não é mais. Então a gente tem que investigar o contexto que esses filhos foram criados para ver essa predisposição dele desenvolver a dependência química ou não. Mas isso depende da pessoa, né? Ela pode ter pai, avô, mãe, irmãos, tios que usam droga, mas ela não desenvolveu o problema da adicção. E se o ambiente for acolhedor, não propiciar praticamente situações que facilitem o uso? Pode predispor ao uso, o ambiente, ou pode favorecer não usar, né? O que geralmente os familiares esperam no tratamento? Então, eu fiz uma pesquisa que ainda não está publicada, né? Estamos nos trâmites para divulgar essa pesquisa, em que eu pesquisei o quê? O que eu vi nesse estudo? Eu queria saber o que os familiares e pacientes esperavam quando levavam o paciente no serviço de saúde mental. Então, eu fiz em 3 níveis. Quando ele leva no ambulatório, quando ele leva no pronto-socorro e quando ele leva para internação na enfermaria psiquiátrica, né? Então, é variado esse grau de expectativa. Muitas vezes, no ambulatório, ele já tem uma vivência com a doença, já é mais crônico o quadro do paciente, ele já está sabendo um pouco mais em relação à medicação, sobre a evolução da doença. Muitas vezes a expectativa dele, a maioria, é que ele fique estável. No serviço agudos de pronto-socorro, de internação, muitas vezes é o primeiro contato que ele tem. Os familiares estão tendo com a doença, é o primeiro surto, é a primeira crise. Então, eles ainda têm expectativa de cura da doença. Na psiquiatria, muitas doenças, a gente diz que elas são crônicas, ou seja, não tem cura, mas tem um controle. Com o uso de medicação, a pessoa fica bem, talvez fazendo uso de medicação ao longo da sua vida, mas que ficam bem. Não são curáveis, mas são tratáveis, ficam estáveis. E nessa questão das drogas, o que eu pude perceber, né? A família chega falando, não, ele não tem problema mental, ele não tem problema psiquiátrico, ele não precisa de psiquiatra, o problema dele precisa de uma internação, precisa se curar das drogas. Falta muito ainda esses conceitos sobre a doença mental. Mesmo nesses pacientes familiares que estão acompanhando ambulatorialmente, que já têm o contato longo com o tratamento com a doença, ainda tem umas ideias equivocadas. Muitas vezes eles querem fazer exames para descobrir qual que é o problema do paciente, né? Para ver se ainda, acho que é aquele quesinho de esperança, se vai ter uma cura, se vai ter um jeito de reversão do quadro, né? Ele fala, o problema dele é de cabeça, não é esquizofrenia. Então tem que fazer um exame aí para descobrir o problema, porque ele não pode ficar assim desse jeito. Então a gente vê muito estigma, né, em relação à doença, em relação à psiquiatria em si, em relação à medicação. Não, vou tomar remédio controlada, eu não tenho problema, por que eu vou tomar remédio, né? Perfeito, Fábio. Está muito bom o nosso papo, tenho certeza que o nosso telespectador apreciou muitas respostas de uma pessoa que tem vivência e que sabe e que gosta de fazer o trabalho. Então, eu agradeço a presença do Fábio, foi muito boa as suas colocações, parabéns. Parabéns também por esse estudo que traz mais conhecimento e a gente precisa de saber dessa percepção da qual você foi em busca, em campo. E é muito importante essas pesquisas de pessoas que têm o material em mãos, facilita também para nós a compreensão e a extensão da dependência. Esse programa tem a participação e apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos codependentes e aos dependentes, tem a participação do grupo de voluntários do canal Net Cidade, também da Igreja Batista Betel de Santo André,
do nosso amigo Djalma Lorenzini, que traz esses ornamentos, da nossa amiga Ângela, do Trajes a Rigor de São Caetano, e convidar vocês, de todos os grupos anônimos, que tragam um tema para ser discutido através dos seus representantes de grupo, seus especialistas. A sua participação é muito importante. Nós contamos com vocês. O nosso forte abraço e até o próximo programa. Tu és bem-vindo, yeah, És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. Tua glória invade todo o nosso ser. 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 Tu és Senhor, o Redentor, meu Salvador. Te exaltarei, te bendirei, contemplarei a tua face. Tu és Senhor, o Redentor, meu Salvador. Te exaltarei, te bendirei, contemplarei a tua face. Yeah, yeah, hey, Senhor. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. Tua glória invade todo o nosso ser. Tua glória invade todo o nosso ser, yeah. Tua glória invade todo o nosso ser. Tua glória invade todo o nosso ser. Tu és Senhor, o Redentor, meu Salvador.